Eu queria dizer para vocês o seguinte, que Deus ele não depende da nossa fé para trabalhar em nós. Muitas vezes quando Deus quer fazer, Ele faz independente se a sua fé é pequena ou grande. Eu faz pouco tempo que estou congregando aqui na igreja e eu passei por uns problemas pessoais que me deram uma gastrite nervosa, né? E aí, quando eu fiquei boa dessa gastrite, aí apareceu um escalão de galo no meu pé. E eu disse assim, mas Jesus, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu oro, eu jejuno, eu vou para a tua casa, eu estou na tua presença. Diga lá onde é que eu estou pegando, para eu me consertar, porque olha, esse negócio está estreito do meu lado, é muita enfermidade, eu não estou suportando não. Aí, toda vez que eu venho para a igreja, o escalão de galo, ele é uma coisa interessante, porque é como se fosse uma inflamação, né? Tem hora que você consegue andar normalmente, e tem hora que você não consegue colocar a ponta do pé assim no chão, você não consegue. E eu tenho algumas atividades que eu trabalho, né, vendendo, eu preciso de andar, eu preciso das pernas, né? E aí tinha dias que eu não conseguia trabalhar, não conseguia nem fazer nada dentro de casa, porque estava muito inflamada e era terrível. E eu ficava naquela luta, Senhor, diga logo, onde é o meu pecado para poder me consertar? Mas a gente entendeu o seguinte, que nem tudo é pecado. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu quero resolver tudo com a força do braço, né? O pastor sabe mais ou menos como eu sou. E eu muitas vezes queria resolver, e eu tinha que pagar contas, eu queria sair, então eu queria só trabalhar. E às vezes Deus falava comigo e eu não parava. E aí Deus não falou nada para mim, mas Ele deixou essa enfermidade acontecer. Então, Deus ele para você muitas vezes com a enfermidade, porque Ele fez comigo. E eu comecei a compreender que não era pecado, né? Dentro da minha lógica, eu estava de bem com o Senhor. Então, assim, eu só aceitei, eu sabia que Ele queria que eu parasse mais. Eu comecei, não estava mais saindo para vender, e eu comecei mais a orar, comecei mais a louvar, comecei a ler mais a palavra, então comecei a me dedicar mais ao Senhor. E aí, às vezes, quando eu vinha para a igreja, né, a minha irmã dizia, mas você vai assim, mancando com esse pé assim? Eu digo, vou. Eu chego lá, nem que seja de 4 pés, me arrastando, eu chego. Amém. Eu vou. Porque a minha vitória está lá. Eu pensava assim, né? Amém. Mas assim, nas minhas orações eu sempre dizia, Senhor, se tu quiser, tu me cuida. Senhor, se tu quiser, se for tua vontade, tu me cuida. Mas eu nunca fui assim, de pedir diretamente a cura. Mas eu dizia, Senhor, tu sabe que eu não posso ficar desse jeito. Eu tenho que trabalhar, me ajuda. E quando era chegar o dia de ir para a igreja, eu vinha, de todo jeito. Não importava se estava chovendo, não importava nada, não importava que eu queria chegar aqui, e eu vinha. Teve uma vez que o pastor me chamou, que eu estava naquele cantinho, e houve uma reunião, e o pastor me chamou, e nesse dia eu estava naquela crise que eu não podia nem andar. Eu saí meio saci pulando assim para o pessoal, que eu não conseguia, me puxou de um lado para o outro, e eu digo, mas Jesus, não pode ser daqui mesmo, ele tem que me levar para lá, e eu saí pulando no pessoal. Mas ontem eu vim para o culto jovem, e foi uma bênção, porque Deus ele trabalha, a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, quando a gente chega aqui, o Senhor já está. Né? Amém. E eu comecei a sentir a presença do Senhor, e depois teve um estudo, né, muito abençoado. E quem tiver filhos, quem tiver jovens em casa, traga, porque foi um ensinamento assim abençoado, sabe? E quando terminou, teve louvor novamente. Então a presença de Deus se fez novamente. E foi uma coisa linda, porque eu vi aqui muitos jovens aqui no pé desse altar, aqui chorando e sendo renovados. Essas coisas só quem faz é Deus. Porque quando você sai da sua casa e você vem para cá, você vem com o objeto de dialogar. E muitas vezes você não tem força, você não tem fé. Mas aí Deus começa a agir na sua vida e Ele vai começar a renovar a sua fé. É isso que acontece. Eu vi aqui os jovens, né? Muitos jovens aqui. Inclusive teve até uma reconciliação. Então eu estava maravilhada, eu já estava satisfeita com tudo que eu tinha visto, né? Aí, de repente, o irmão chegou para mim, eu não sei o nome dele, o pastor Evandro, eu sempre esqueço o nome dele. Ele é um homem muito usado por Deus, né? Eu já observei muitas vezes ele ser usado de uma forma bem especial para as pessoas. E aí, ele chegou do meu lado e falou, irmã, eu passei por aqui e eu vi, Deus me deu uma visão, uma pessoa olhando pelas suas pernas. Eu falei, oxe, olhando pelas minhas pernas e falou, e eu fui até lá e Deus me mostrou a pessoa que ia orar por você, e ela trouxe ela daqui. Era uma mocinha.
Você aceita a oração, você aceita. Aí o barulho estava muito alto ainda, que o pessoal estava aqui sendo louvado, né? E eu fechei meus olhos e comecei a orar, e ele também intercedendo. A mocinha se ajoelhou. Eu não tinha a menor ideia do que era que Deus ia fazer. Sinceramente, foi uma surpresa muito grande para mim. E aí, quando eu comecei a sentir a presença de Deus, eu senti uma rajada do céu, uma coisa tão forte. Como é que eu posso explicar? É um impulso que você não tem controle. É um impulso involuntário. E eu comecei a pular. E eu disse, aí eu fechei meus olhos assim, e no primeiro pulo eu disse, Jesus, meu esporão, Jesus. Meu Deus, eu não pensei nem, né? Aí eu pulei de novo, eu disse, meu Deus do céu, vai arrebentar tudo aqui. Jesus, e meu esporão, Senhor? Então assim, eu não tinha ainda me tocado que Deus estava fazendo um milagre. E o milagre estava acontecendo e eu nem estava percebendo. E aí, quanto mais eu orava e quanto mais eu falava no mistério, mais eu sentia a presença de Deus. E de repente eu comecei a pular mais forte. E a sandália rasteira na dela, eu digo, pronto, vai ser meu filho, Jesus, quando eu sair daqui. Quando parar esse episódio, eu acho que eu vou sair daqui, acho que pulando no pessoal, eu não conseguia andar. Porque eu sabia das condições, da forma como eu ficava quando eu estava. E quando eu imaginei a dor, olha, é uma dor de cadáver. Não é brincadeira não, é uma dor terrível. E eu pensei assim, Jesus, quando eu sair daqui, Senhor, aí de repente veio uma onda mais forte assim. É uma coisa gloriosa. Sentir a presença do Senhor é algo... É como você levar um choque numa chuva, sabe? Não sei se vocês já levaram choque, mas é uma coisa tremenda. Você sente um choque, assim, uma força. E aí eu pulava. Eu digo, pronto, agora seja o que Deus quiser. Se ele torar, acho que ele não aqui, depois ele emenda, não quero nem saber. Agora é contigo, Jesus. Aí pronto. Aí eu fechei meus olhos assim, me concentrei e disse, agora é contigo. E aí eu pulei. Eu digo, pronto, agora vai. Quando eu terminei, ainda fiz tipo uma marcha. Foi. Aí o irmão, o pastor Evandro, eu senti quando ele me abraçou assim, aí ele orou mais uma vez, aí cessou. Foi lá em mistério, cessou. Disse, pronto, Deus acabou de trabalhar, né? Aí ainda veio uma certa incredulidade assim. Eu disse, quando eu for me movimentar, esse pé vai sair do lugar, Jesus. Deve estar tudo estourado, eu pensei, né? Aí a moça me abraçou e eu fiquei alegre, né? Mas eu já não estava mais sentindo nada. Comecei a andar e eu não senti mais dor nenhuma. Amém. Aleluia. Jesus me curou. Glória a Deus. Saí, caladinha, aí fui andando. Aí eu falei para ele, eu disse assim, eu não estou entendendo nada, porque eu tinha me fora ligado, mas desse tanto de pulo, eu não estou entendendo nada. Eu acho que Deus me curou. Aí ele falou, curou, e ficou toda alegre, né? Aí eu fui saindo ali, peguei na mão da minha mãe, fui saindo, eu cheguei na porta, eu fui toda alegre, boba, assim, sem entender assim, porque não foi a primeira vez que Deus fez esse tipo de coisa comigo, né? Sobrenatural, mas nós temos um coração bem corrupto e quando a gente está em problemas mais difíceis, a gente tenta esquecer os milagres que Deus fez no passado, sabe? Aí Deus renova, que é para poder a gente saber que Ele continua mesmo. Ele é a gente. Aí o irmão, qual é o nome dele, meu Deus? Lucas? Correu, aí foi lá fora e fez. Aí eu olhei assim para todo mundo, esqueci alguma coisa. Aí ele falou, você está bem? Aí eu falei, tô. Aí, que bênção, que bom. Aí eu olhei assim para ele e disse, eu acho que Deus me curou agora. Ele me curou do espólio de galo. Aí, você tá bem? Não estou sentindo nada. E fui para casa, né? Então, assim, até agora eu não sinto nada. Então, amém. Aleluia. Que Deus, Ele me curou, né? Glória a Deus. É como eu falei. Deus para operar na minha vida, na sua vida, Ele não depende da sua fé. Ele não depende do seu coração. Ele depende da vontade dele, porque Ele é soberano, Ele é absoluto. Ele faz como quer, de quem quer. Aí eu cheguei em casa, fiquei meio desconfiado para mim. Minha criada estava ali embaixo. Eu cheguei toda alegre, né? Quero falar, mas eu disse,
Deus, se eu falar, e se esse milagre foi só nas pernas, aí eu vou falar e eu não quero fabricar milagre, porque fabricar milagre não é comigo. Tudo que eu vivi foi real. Aí eu fiquei calada, né? Mas o tempo foi passando, e eu subi as escadas para o primeiro andar e desci, nada. Aí eu disse, Jesus, o negócio está diferente. Aleluia. Vem cá. Aí quando foi hoje, eu desci lá na casa dela, e eu disse assim, olha, eu queria compartilhar algo que Deus fez ontem, porque foi maravilhoso, eu não posso ficar só para mim não. Aí fui contei a bênção, né? E aí o pastor me deu a oportunidade de eu aqui cantando de novo. Então eu quero dizer para vocês assim, que Deus ele faz. Ele é o mesmo, ele não mudou. Entende? Se você confiar, só basta você tão somente confiar no Senhor, entregar sua vida a Ele, Ele vai tirar de você aquilo que Ele não se agrada. Porque não existe ser humano perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Um com mais, outros com menos. Mas aí Deus tem misericórdia, passa a mão e vai agindo. Então, comigo Ele sempre atuação. Esse tipo de coisa. Ele faz, Ele age. E muitas vezes eu ainda fico, né? Será, Senhor? Aí fico esperando a confirmação. Então, Ele é o Deus que Ele fez ontem, Ele faz hoje e vai fazer amanhã. Amém, aleluia! Ela disse, meus porão de galo. Foi?